Shalom. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos e conforme eu tinha falado lá no anúncio, nós vamos fazer um estudo agora completo, o que acontece na morte, né? Revelações surpreendentes sobre o que é a alma, o inferno e a esperança da ressurreição. Bem pouco dentre os milhões de seres humanos não pensam sobre o que acontece com eles quando morrem. Alguns imaginam se há uma vida futura. Outros que acreditam numa continuidade imaginam se a própria vida será cheia de felicidade ou de tristeza. Poucos encontram uma resposta definitiva e satisfatória para a pergunta: onde eu passarei a eternidade? A questão sobre se nosso destino eterno é inalteradamente determinado no momento da morte também é de vital importância. Se isso for verdade, muitas perguntas surgem com relação à justiça e o amor de Deus, visto que milhões que já morreram jamais tiveram uma oportunidade real de se arrependerem. Muitos desses indivíduos, pelos padrões do mundo, são bons e nobres, porém não professam ser cristãos. São bons vizinhos, corretos nos tratos comerciais e estão sempre dispostos a estender a mão aos que passam necessidade. Ainda assim, de acordo com o conceito bíblico de cristianismo, não são bons o suficiente para irem para o céu quando morrem. Por outro lado, essas pessoas são boas demais para se perderem para sempre, o que para alguns significa o tormento eterno. Também muitos dos que professam ser cristão, francamente, admitem que nem sempre vivem de modo que deveriam viver. Mas mesmo assim, não são o tipo de pessoas más. O que dizer desses? Conta-se que certa pessoa sonhou que havia morrido e que se encontrava na presença do juiz de todos. Ao ser perguntado sobre sua situação na igreja, ele não pôde responder com absoluta certeza. Além disso, ele havia gostado de estudar a Bíblia, mas pelo visto, quando os ânimos se acirravam, ele nem sempre controlava o linguajar como deveria. E no sonho, isso o impediria de entrar no céu. Segundo a história, ele acordou gritando: "Não me mande para o inferno." É claro que isso é só uma história. E segundo as Escrituras, não está de acordo com o que realmente acontece quando alguém morre. Isso ilustra o fato de que muitos não têm certeza de uma vida futura. Além disso, milhões morreram sem jamais terem ouvido o nome de Jesus, o único nome dado debaixo do céu e entre os homens pela qual qualquer um pode ser salvo. O que vai acontecer com eles? É apropriado que tanto crentes como não crentes reflitam bem sobre o assunto do que acontece após a morte, pois trata-se de algo que fatalmente teremos de alcançar um dia. Uma hora, a morte, com sua foice, baterá na porta de cada um de nós. Na presente consideração, recorremos diretamente à Bíblia. Será que existe alguma base bíblica para alguém ter medo de ir para o inferno, ser eternamente torturado por demônios à prova de fogo? Vejo o que descobrimos quando examinamos registros inspirados. No Velho Testamento, a palavra inferno aparece 31 vezes como tradução da palavra hebraica Seol.
Além dessas 31 vezes em que é vertida por inferno, ela também é traduzida 31 vezes como sepultura e 3 vezes como abismo. Fica claro então que a palavra hebraica Sheol também pode significar sepultura e abismo. Os eruditos que traduziram a versão americana padrão reconhecem esse fato. Terceira seguinte crítica sobre os revisores ingleses no prefácio desta Bíblia. A substituição uniforme de Sheol por sepultura, abismo e inferno, nos lugares em que esses termos foram omitidos, pela revisão inglesa, não carece de justificação. Das 65 ocorrências de Sheol no texto original, os revisores ingleses usaram Sheol 29 vezes. Não se dá uma boa razão para tal discriminação. Se o termo sequer pode ser usado, fica claro que deveria ser de maneira uniforme. O primeiro servo de Deus a usar a palavra Sheol foi Jacó. Esse homem santo da antiguidade foi induzido a crer que seu amado filho, José, havia sido morto por uma fera no campo. Eram notícias avassaladoras. Quando Jacó as recebeu, declarou que continuaria a lamentar essa trágica perda até o fim de sua vida. Ele disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Sheol. Gênesis 37, 35. A palavra hebraica traduzida por sepultura, que Jacó usou ao expressar seu lamento, é Sheol, a única palavra traduzida por inferno no Velho Testamento. Ao usá-la, Jacó deixou transparecer que tinha expectativa de ir para o único inferno mencionado em todo o período do abrangido pelo Velho Testamento. Além disso, Jacó indicou que compreendia que José já se encontrava nesse inferno e permanecia lá, e que chegaria o tempo em que Jacó se juntaria a seu filho quando morresse. Jacó foi um dos servos fiéis de Deus, bem como seu filho José. É inconcebível supor que quando morrer foram para um lugar de tortura tal como o inferno, e frequentemente descrito, iguais a muitas pessoas boas da atualidade. Ambos eram inteiramente bons demais para serem mandados para um lugar de tormento. Não obstante, de acordo com o próprio testemunho de Jacó, ele esperava ir para o inferno quando morresse. Que tipo de inferno era o lugar para o qual Jacó esperava ir? Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuação a esse estudo, com o seguinte tema: a oração de Jacó. Uma paz a todos, que Deus nos guarde, nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Até lá.